Olá pessoal, aqui quem fala é o Eric Lima e nessa aula de hoje nós iremos falar sobre referências, tá? Lembrando que na aula passada a gente viu sobre passagem de parâmetros por endereço, na aula retrasada nós vimos sobre ponteiros, tá? Antes da gente entrar nas referências, vamos recapitular alguns conceitos de ponteiro, né? A gente lembra lá que a gente podia ter uma variável, a variável ela tem um tamanho, que ela vai gastar em bytes, ela tem um valor que ela vai armazenar, ela tem ali o endereço dela, né? E um ponteiro, ele vai ter o tamanho próprio dele, porque o ponteiro, lembra lá, ele é uma variável projetada para armazenar o endereço de outra variável. Então, o tamanho dele, como sempre vai armazenar somente endereços, ele vai gastar de 4 a 8 bytes. Se a máquina for 32 bits, é 4 bytes, se for 64, vai gastar 8 bytes para armazenar um endereço. PA, né, aqui no caso, vai printar o endereço, ou seja, no caso, o valor que ele está guardando ali dentro dele, que é o endereço de outra variável, né? O asterisco PA vai desreferenciar o ponteiro, ou seja, a gente vai falar para o ponteiro, ei, acessa esse endereço que tem dentro de você, traz o valor dessa variável lá para mim. Aí ele vai trazer para a gente 10 aqui nesse caso, né? E a gente tem aqui o endereço de PA, que é o endereço do próprio ponteiro, né? Então o ponteiro vai ter essas 4 informações. Então, se a gente rodar aqui, a gente vai se lembrar, né, do que a gente viu na aula retrasada. 4 bytes, né, para o tamanho de A, o valor é 10 e o endereço é esse aqui. Quando a gente olha para o ponteiro está gastando 8 bytes, porque eu estou num ambiente todo aqui de 64 bits, minha máquina é meu sistema operacional, meu compilador, né? Então vai ter sempre 8 bytes aqui na minha máquina. O valor, né, no caso ali de PA, ele é exatamente o endereço de A. E o valor apontado por ele é o mesmo valor que o A tem, é 10, né? E o endereço dele, o endereço de PA, é outro endereço. Por quê? Né? Porque ele é uma variável que está na memória, né, guardando o endereço de outro. Então ele tem um endereço próprio dele, tá legal? Bom, na referência, né, vamos setar esse projetinho aqui como ativo e deixa eu copiar esse pedacinho aqui pra gente, tá? Na referência é um pouquinho diferente, tá? Como que vai funcionar a referência? Para a gente criar uma referência, a referência vai ter que ser do mesmo tipo ali, né? Aqui no caso do inteiro. Se a gente está criando ali um inteiro, né? A gente vai criar uma referência também do tipo inteiro. Então vai ser inteiro, referência, e aí vem o nome dela, RA. Aí eu vou colocar que ele é igual ao A, tá? Em seguida, eu vou printar as duas informações aqui da minha referência, tá? Então eu vou printar o valor dela, aqui o valor de RA, e eu vou printar também o endereço dela, tá? Quando a gente rodar esse código, vocês vão perceber o seguinte, opa, só tirar essa quebra de linha aqui, fica mais bonitinho. Vocês vão perceber o seguinte, o valor de A e RA é o mesmo, e o endereço também é o mesmo, é a mesma coisa, tá? Então, na prática, isso daqui funciona como um apelido, tá? Então eu tenho uma região de memória, vamos supor lá, endereço 1000 de memória é a minha variável A. Então RA é só um outro apelido, um outro nome para esse mesmo endereço de memória 1000. Um outro exemplo, vamos nos lembrar lá da Universidade de São Paulo, né? Pô, deu até uma saudade aqui, lembro dos tempos ali do mestrado, né? Professor Marcelo Heller, que foi meu orientador ali, Karina, né? Sara Jane, pô, bons tempos lá, Daniel, deu saudade agora do pessoal. Então a gente tem ali a Universidade de São Paulo, né? Que é o nome da universidade, e a gente também tem USP. USP é um apelido para a Universidade de São Paulo. Então, se eu falar USP, Universidade de São Paulo, não é a mesma coisa? Então, mesma coisa aqui. O nosso A é a Universidade de São Paulo e o RA ele é o USP, né? Então ele é um apelido, né, para aquele mesmo, para aquela mesma região de memória, tá legal? Aí vocês devem estar se perguntando por que você não printou o size? Cara, é um apelido, então ele não gasta nada a mais. Ao contrário do ponteiro, que você vai gastar uma memória a mais, né? De 4 a 8 bytes, você vai fazer duplo acesso à memória. A referência ele não faz nada disso, ele não vai criar nada novo e você não vai fazer duplo acesso à memória, que a gente vai ver isso aí mais adiante, tá legal? Então, vivendo tudo isso daqui, vocês devem estar se perguntando, cara, então você deu a solução mágica pra gente, vamos então
Eliminar os ponteiros, né? A gente elimina os ponteiros e a gente usa só a variável e acabou, né? Para que ponteiro? Na verdade, não é tão simples assim, tá? A referência a gente vai ver que tem umas aplicações dela, mas ela não substitui inteiramente o ponteiro. Ela vai conseguir substituir em algumas situações que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas não em todas. Um exemplo. Se eu pegar e criar essa referência aqui e tentar fazer isso daqui, ó, vai dar pau, tá? Vai dar pau. Por quê? Porque a referência, ela obrigatoriamente ela tem que ser inicializada, tá? Vocês lembram lá que o ponteiro, você pode inicializar ele, você não pode, né? É uma boa prática inicializar sempre com null, né? Mas se você não inicializar, né? Por exemplo aqui, ó, vamos voltar lá no projetinho do ponteiro. Se eu não inicializar, o meu código vai compilar aqui, ó, da mesma forma, né? Já na referência não, né? Se você não inicializar aqui a referência, vai dar pau. Então, obrigatoriamente, você sempre vai ter que inicializar ela, tá? Um outro ponto aqui, né, que a gente vai ter. No ponteiro, vamos voltar aqui nesse projetinho aqui do ponteiro. No ponteiro, eu poderia ter, por exemplo, aqui, ó, uma outra variável b, né? Vai colocar aqui, ó, b igual a 90, tá? Aqui eu faço todas essas operações, tá legal, né? E aqui embaixo eu poderia fazer o quê? Eu poderia colocar assim, ó, PA é igual agora ao endereço de B, ou seja, eu estou trocando, o PA apontava para A, agora ele aponta para B, né? Se eu printar aqui no final, ó, esse valor, vocês vão ver, né, que eu consegui com sucesso aqui, ó, tá printando 90, né, tá printando outro endereço, consegui com sucesso substituir um endereço por outro. Então, no ponteiro você consegue trocar, né? Apontava para um endereço, agora aponta para outro, depois aponta para outro. Isso é bastante útil em situações, por exemplo, árvores binárias de busca, né? Que você às vezes tem que fazer a troca de elementos para manter uma árvore balanceada, que nem uma AVL, por exemplo, ali da vida, uma Red Black Tree, né? Você às vezes tem que fazer essas rotações. Então você troca, né, o endereço de um por outro. É bastante útil para você criar uma lista ligada e vários outros algoritmos. O ponteiro vai ser indispensável. Na referência, a gente não vai conseguir ter toda essa flexibilidade que a gente tem do ponteiro. A referência, o começo e o fim da vida dela é apontando para um endereço só, você não troca ele depois, tá legal? Então, ele tem algumas vantagens, né? E tem as suas limitações também, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Ponteiro cria nova região de memória, e essa nova região de memória vai gastar de 4 a 8 bytes. Referência não. Referência, ela vai ser um apelido para uma região de memória já existente, não gasta nenhum byte. Ponteiro faz duplo acesso à memória. Por quê? Porque ele acessa primeiro o endereço dele, depois ele acessa o endereço que está dentro dele. Então são dois acessos para chegar até o valor. Na referência é um só, tá? Então isso aqui é mais rápido. Mas, que nem a gente viu, não é aplicado em todos os casos, tá legal? Na próxima aula a gente vai ver a passagem de parâmetros por referência num exemplo que a gente viu na aula passada, vocês vão ver como vai ficar legal, tá bom? Forte abraço e vejo vocês na próxima aula.